Graça e paz da parte do Senhor, Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor pela palavra dele, pelo discernimento. E é maravilhoso ser ministrado no Espírito, compreender a letra, entender a letra com vida pelo Espírito. E que o Pai continue agindo e operando para que as ministrações, pelo discernimento do Espírito, seja contínua, amém? Após fazer alguns vídeos, 3 vídeos necessários, bem resumidos, para falar a respeito de uma linhagem, de 2 povos, duas que formaria 2 nações, e depois disso se espalharia pela terra, tornando-se nações, o que é hoje. Então, esses últimos 3 vídeos é importante seguir uma sequência, porque além de ser palavras discernidas espiritualmente, tem a questão da história que deve ser respeitada. Então, desde o primeiro vídeo, eu tenho deixado aqui registrado no canal palavras de vida, pela interpretação no Espírito, pela compreensão da palavra, no que ela diz, sem dogmas e nem conceitos elevados, mas pelo discernimento mesmo. E explorando mais o Evangelho da Graça dado ao ministério do apóstolo Paulo, que é o que renova a nossa mente, o nosso modo de viver em fé. Compreender que viver em fé, ser cristão, estar em Cristo, é ter um manual em mãos, na mente e no coração, que é a palavra do Senhor. Não é necessário, e eu tenho aqui quebrado desconstruindo algumas questões que foi impregnada na humanidade, essa coisa de ter que fazer parte de uma denominação, ter que ter algum crédulo, né? Ou seja, algum tipo de religião para se ter firmeza em falar sou cristão, sou crente, sou evangélico, sou católico. Então, na verdade, são nomenclaturas, são posições colocadas pelos homens, mais para dividir do que para instruir. Porque quando as pessoas não é de todo danoso, porque existem pessoas que são orientadas e que temem ao Criador, amam a palavra dele, vivem sua fé, professam sua fé sobre as doutrinas da palavra do Criador. Então, não é um número maior do que o número que está disperso, mas é um número consideravelmente e que podemos nos alegrar, porque é através desse número, pela exposição da palavra do Senhor, seja dentro de denominações, geralmente pequenas, seja... É o carro do picolé passando, gente. Ou seja, até mesmo em grandes denominações, o que vale é a exposição da palavra. Onde houver um templo, morado, um corpo, uma pessoa, membro do Salvador, do Cristo, de Yeshua, voltado à palavra do Senhor, ela será exposta e o Senhor faz grandes coisas. Mas o que importa é ter a palavra em exposição. Temor, ser orientados pelo Espírito. Então, grandes feitos se fazem. Não é a maioria, mas é um número considerado. Então, não se pode colocar todo mundo no pacote. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda vivem questões doutrinárias.
tendo uma ou outra questão que precisa ser renovada, que precisa compreender a palavra. Então vão ir de encontro a um novo modo de interpretação. Entender que muitas das coisas que eram sombras, que eram práticas e que representavam coisas futuras, práticas ritualísticas, que hoje na maioria não é necessário, nunca foi necessário, mas era uma representação das coisas que haviam de vir e vieram, se cumpriram em Yeshua. E ele deu esse ministério precioso ao apóstolo Paulo, para que, vivendo em graça, no tempo em graça, pela misericórdia do Senhor, possamos ser edificados pela palavra, santificados pela palavra, como diz em João 17:17. Deste modo, se entende o porquê, você assistindo os últimos 3 vídeos, porquê da necessidade de falar de uma linhagem, de uma família, de um povo que tinha que ser distinto, reservado, para servir de exemplo. Não é que o Senhor fez acepção de pessoas, pelo contrário. Esses 3 últimos vídeos, a intenção também é mostrar a onisciência do Criador, em tempos e o agir dele, que não perde o controle de nada, e o zelo de trabalhar em pessoas para encaminhá-los a viver as bênçãos do Senhor, prometidas a Abraão e os filhos da promessa, né? Isaac, Jacó, José, Efraim, e assim uma sequência. E aí podemos tomar por nosso tempo, entendendo que eis que tudo se fez novo em Yeshua, e ele deu esse evangelho da graça ao ministério do apóstolo Paulo com mais riqueza de detalhe e principalmente mais rigor, porque leva a responsabilidade para o corpo. E agora vocês vão entender, vocês que chegaram até aqui, por que dessa minha fala inicial, por que dos 3 vídeos antes, mesmo resumido, eu precisava falar dessa linhagem, desse propósito do Criador a um povo, e cujo objetivo dele é que esse povo seja crescente até que tudo se cumpra. Eu tive que dar uma pausa porque eu estava fazendo uma série de vídeos a respeito daqueles que não herdarão o reino dos céus. E por conta agora o assunto que vai ser colocado, era necessário falar. Dar essa pausa para chegar aqui, porque é um assunto seríssimo e de imediato quero falar que não se trata de acepção, o que vai ser colocado aqui, não se trata de discriminação, não se trata de desrespeito, pelo contrário, é amor e zelo em expor a palavra do Senhor. Somos pessoas capazes de, ao depararmos com um ponto, de repente estivermos ainda em falha, analisar, ver se isso é bom, tendo o temor do Criador, porque o intuito da palavra é constranger muitas das vezes, mas como diz o próprio Criador, ele exorta quem ele ama. Então, o objetivo é exortar. Existem inúmeras práticas de pecados que farão com que muitos não herdarão o reino dos céus. Então, quando você tiver acesso a uma informação bíblica pelo o discernimento do Espírito, valorize. Não tenha em nenhum momento de modo como um desafeto. Não se trata disso. Mas demonstramos o amor ao próximo quando levamos a mensagem. Estamos em tempos delicados, difíceis para professar fé e fazer o ID, mas é necessário. Então hoje eu vou falar a respeito dos homossexuais, passivos ou ativos. Esses não herdarão o reino dos céus, porque está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 6, que é o que eu venho lendo, para falar dessa relação dos quais não herdarão o reino dos céus.
A partir do versos 9 diz: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E fazendo de imediato uma análise a respeito dessas práticas que impedem que as pessoas herdem o reino de Deus, é porque se trata do corpo. Como diz aqui no próprio livro de Coríntios, 1 Coríntios, isso, o mesmo capítulo 6, a partir do verso 18 diz: Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente pega contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, o comprar aqui foi pelo sacrifício do Salvador Yeshua, santo, sem pecado. Não houve nenhuma palavra torpe da boca dele. O sacrifício dele foi perfeito e definitivo, como diz em Hebreus 10, aceito pelo Todo-Poderoso. Então, foi necessário um processo, primeiro, trabalhando em pessoas para que o obedecesse, antes da vinda do seu filho, pelo temor, por fé e por amor ao Criador. Mas, mesmo assim, houve a necessidade para que fôssemos justificados pela fé, pela obediência, por crer, que o Filho viesse e selasse, fosse estabelecida a nova aliança, porque a primeira foi quebrada. Então houve a necessidade de uma nova aliança. Houve a necessidade do Criador instruir o povo, como eu falei lá atrás, permitindo que Moisés recebesse da parte do Senhor coisas que representariam o Filho e que eles, o povo, precisavam entender que era necessário um sacrifício anualmente, a entrada do sacerdote, como está lá em Hebreus 8, uma vez ao ano, para expiação do pecado do povo. Era o sacerdote, somente ele que entrava na tenda para fazer esse sacrifício. Então o Criador recebia, mas isso não era definitivo. O povo continuava nas práticas. Não era suficiente para justificação. E aí vem o Filho, tem Romanos capítulo 3, que vai falar da justificação, porque morremos, se cremos que morremos na semelhança da morte dele e ressuscitamos junto a ele na semelhança da sua ressurreição, fomos justificados. Então, foi tudo voltado para uma questão de consciência. Hoje precisamos ter o conhecimento bíblico para que a nossa mente seja renovada e a gente compreenda. O que se trata aqui, o que está em questão, é o zelo do Todo-Poderoso. Em instruir o povo, qual os últimos 3 vídeos eu coloquei. Agora, pela fé, temos a oportunidade de sermos justificados. Mas a nossa justificação, e por estarmos no tempo da graça, não significa que devemos viver de qualquer maneira, não. Ou sendo doutrinados por doutrinas de homem, ao invés do que está escrito nos evangelhos. Porque o que está escrito nos evangelhos leva a responsabilidade para o indivíduo. Não que temos que necessariamente viver no individualismo. Não é isso. Porém, eu mesma, eu vivo ainda numa questão de individualismo no que no que refere questão de irmandade. Eu não tenho pessoas para
reunir, para ler a palavra junto, para comer junto. Tenho pessoas que eu insisto em levar a mensagem de cara a cara, os meus familiares e aqueles que o Criador envia. Então, o que o Pai colocou na minha vida e eu tenho feito é lançar as águas através da tecnologia. E por que que eu não tenho? Porque as pessoas não alcançam o raciocínio, não alcançam o mesmo conhecimento. Estou subestimando as pessoas? Não, de maneira nenhuma. Mas por conta da dificuldade de absorver essa grandeza que é a mensagem para vivermos o reino que é Yeshua, a grandeza dessa mensagem, as pessoas estão dispersas. Elas estão mais voltadas para a questão do ritual, porque elas foram ensinadas assim, elas foram doutrinadas. Então, para pôr crédito em algo que é precioso, fica difícil. Entende? Eu procuro resumir, mas não é fácil, é complicado. O apóstolo Paulo teve dificuldade de discipular os discípulos. Apenas Paulo, dois ou três, ficaram ali com ele, junto. O restante não conseguiram absorver. E eles conviveram com o Salvador Yeshua. A descida do Espírito foi para todos. Porque o que representa a descida do Espírito? É uma pessoa que não apaga o Espírito. E como é que se apaga o Espírito? Com as práticas de pecado. Porque a prática de pecado impede que você tenha atenção para focar no ensino que vai te santificar. Então, logo então, está se apagando o Espírito. E a questão da prática aqui dos homossexuais, passivos ou ativos, e as outras demais práticas, veja que elas foram colocadas aqui de um modo mais grave. Mas eu li aqui, no mesmo capítulo 6, a questão da imoralidade sexual. Ou seja, independente da pessoa ser hétero, ou ser homossexual, ou ser lésbica, ser o que for na sua prática, a questão íntima, a imoralidade sexual também é um pecado. Porque você está pecando contra o próprio corpo. E Yeshua vai falar lá em Mateus que a não ser pela imoralidade sexual, ou seja, é uma exceção para o divórcio, porque é grave. Duas pessoas que se casam, elas devem estar em comunhão, em comum acordo, para andar junto, para viver junto, para viver uma vida de acordo com amor. Então haverá o consenso, haverá uma concordância, haverá um relacionamento amigável, feliz entre ambas as partes. Agora, se um tem uma mente para lá, outra para cá, fica complicado. E aí o mundo oferece muitos banquetes para a imoralidade sexual. E aí é onde as pessoas caem. Aí as pessoas às vezes estão tão cheias de conflitos internos, vão buscar refúgios, um lugar que supostamente encontrarão Deus, sendo que Deus está na palavra, Deus está em tudo, mas ele se revela na palavra dele. Eu precisava dar uma pausa para falar desse assunto, porque esse assunto é um assunto que abrange uma questão muito ampla. E não é um assunto difícil de ser colocado, só que as pessoas sabem que de um modo ou outro, as pessoas vão se sentir atingidas. Por quê? Porque se refere à questão da prática do que diz respeito à vida íntima das pessoas. Só que a sua vida íntima, antes de você ter uma vida íntima, você é templo, é morada do Espírito. Ou seja, é um corpo que, embora que vale é a alma, é o espírito, mas devemos cuidar do nosso corpo também. Embora o destino de todos é descansar, mas o que fazemos aqui faz toda a diferença. Tá levando muita gente que suprime a verdade em favor da mentira para depressão. Pessoas que têm acesso a esse discernimento, mas são tão famosos, são tão conhecidos, são tão aplaudidos, venerados, eles não expõem essas palavras. E é o ponto-chave. Foi essas práticas que levam à rebeldia
porque tais práticas levam a outras questões de rebeldia que fez com que muitos ficaram para trás, que fez com que o pai escolhesse Jacó e não Esaú. Por quê? Para não ficar só nas minhas palavras. Eu vou ler aqui Romanos 1, vocês fiquem muito atentos. Romanos 1, a partir do verso 18, que diz: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto,